Muito bom dia, amigos e amigas. Bom dia, povo e pova. A primeira live de 2022. Obrigado a você pelo carinho, pela presença. Lembrando a todos e a todas que estamos vivendo um tempo diferente, um tempo de exceção, um tempo de recessão, um tempo de confusão. A gente fica olhando hoje mesmo pela manhã, ouvi um comentário de um amigo dizendo que amanhã a gasolina vai aumentar de novo. Eu falei, eu quero novidade. E ele foi um dos eleitores lá daquele que está no poder, na presidência da República, que não, de vez em quando, come camarão e passa mal, não é isso? Também, semana passada tivemos aí a briga da Anvisa com o presidente da República, né, o Barra Torres, Antônio Barra Torres, o almirante, né, o contra-almirante da Marinha, que questionou o presidente, falou assim, não, se eu fiz alguma coisa de errado, me processe, me prenda, né, comunique, denuncie, porque isso é o papel do presidente. Bem claro o que ele falou, né? O interessante é que Barra Torres, eu vi uma mensagem ontem de alguém, falou assim, tem que demitir esse comunista. Vivemos esse tempo onde tudo que a gente fala vira comunismo. Inclusive ontem eu postei lá no Facebook, a gente falava isso claramente, né? Como é que você vai demitir alguém que foi nomeado, escolhido, eleito, né? Foi para um grupo que não pode ser demitido. O pessoal não tem noção. E a ideia é essa, né? Não é do meu grupo, é comunista. Pronto. É muito limitado o pensamento do povo. Ano de eleição. Nós temos aí alguns candidatos, né, que a gente pode dizer, tem o Daciolo, tem o Ciro, né, tem o Lula, tem o inominável, o execrável, o ridículo, o bicho ruim, tem aí também, diz que Marina, diz que a Tebet, resumindo, atualmente todo mundo é candidato a candidato, todo mundo é candidato a candidato. O interessante é que a gente tem que ter essa análise. E aí a gente vai internacional e sempre pensar fora da caixinha. A gente nunca pode, eu ter um texto outro dia sobre isso, pensar fora da caixinha. A gente, quando é eleitor do Lula, tenta olhar pelo outro lado, tenta dar uma olhada, por que odeiam tanto o Lula? Se você é eleitor do Bolsonaro, olha pelo outro lado, por que a pessoa não vota no Bolsonaro? Por que eu falo isso? Porque é preciso a gente, antes de votar, ver todos os pontos de vista, para não acontecer o que está acontecendo agora. Por exemplo, eu tive com um amigo na segunda-feira, e aí a gente falava no posto de saúde de Japeri para tomar vacina. Não tem vacina para gripe, né? Aí eu tive lá no posto, aí eu criei um monstro, agora eu quero tirar de lá. Aquele discurso, desculpe pelo termo, que nós ouvimos de alguns amigos, não, mas se o presidente da República não for bom, a gente tira. Sim, eu tiro depois de 4 anos. Observe bem, são 4 anos que o Bolsonaro é presidente, e 4 anos que ele está só dando tiro fora do alvo. E criando confusões e conflitos e necessidade. Tem o Maurício Ricardo, chargista, ele fez uma pesquisa, ele está no canal dele do YouTube, depois quem quiser dar uma olhada lá. Ele diz que se você botar na internet hoje, Bolsonaro nega, você vai encontrar mais de 500 falas do negacionista Bolsonaro. Por quê? Embora eu não goste de falar o nome dele, mas eu prefiro chamar de embusteiro, porque vai encontrar sempre, porque tudo ele nega. Ele negou que não estava de férias. Primeiro ele disse que estava de férias, agora ele negou que não estava de férias. Ricardo falava isso. Também ele negou que criticou a Anvisa, chamou a Anvisa tarada por vacina. Traduzindo, a gente olha bem a política que ele adotou, a política do conflito, do confronto. E a única política que ele sabe usar, que ele tenta colocar, é a política do não, porque eu sou o presidente da República, eu posso fazer o que eu quero. Quando na verdade não é assim. Não é dessa forma que a gente vai conseguir resolver o problema do país. Também a gente tem aí uma Câmara e um Senado omisso. Por muito menos caçaram a Dilma. Caçaram o Collor sem poder caçar. Você fala, por que falar isso? O Collor não podia... O Collor renunciou um dia antes do processo de cassação dele. Mas mesmo assim mantiveram um rito de cassação. Mas deixamos isso de lado, 2022 está aí, infelizmente ainda vivo o momento, eu ia falar desgraça, mas eu acho que palavra desgraça não casa com a nossa vida, né?
ainda vivemos um momento do desemprego, um momento ainda da dificuldade, vivemos aí algumas crises, né? Crises baseadas naquilo que a gente sabe. A gente tinha uma vida com nível X, hoje o nível Y, por isso talvez em alguns momentos a gente não publica alguns vídeos, as pessoas explicam, Daniel, o que houve? Não está falando mais a sua live diária? Não, eu estou fazendo no YouTube. Aqui no YouTube tem uma outra política, tem uma outra análise. Olhando para a realidade do Brasil, a gente olha para a realidade do mundo. No mundo também não está fácil. Mas nem por isso também vamos também, não, porque era nos Estados Unidos. Não, a nossa realidade é essa. Amanhã, para você que tem carro, para você que come arroz e feijão, que tem que andar, lembre-se que vai aumentar a gasolina. Por que tu come arroz e feijão, vai aumentar a gasolina? O que tem a ver com isso? Você acha que como é que chega no mercado lá, o combustível vai aumentar? A palavra combustível, gasolina, não tem o carro é a diesel. O combustível vai ter outro aumento. Você acha que o arroz e feijão que chega no mercado que você compra vem através de quê? Teletransporte? Mesmo se fosse teletransporte ia ter um preço. Não é isso? Mas vamos nós para o Evangelho de hoje. Evangelho de hoje, Marcos capítulo 1, versículo 29 ao 39. Lembrando que é a continuação do Evangelho dessa semana. Estamos na primeira semana do tempo comum. Para quem não é católico, para quem não tem prática de fé na igreja católica e também algumas outras igrejas históricas, nós estamos divididos em 4 tempos litúrgicos. A nossa liturgia, a nossa prática de ler a Bíblia diariamente, vamos dizer assim. Nós temos o tempo comum, que vai depois do batismo do Senhor, missa celebrada no domingo passado, e vamos até o período da quarta-feira de cinza. É a primeira parte do tempo comum. E temos a segunda parte do tempo comum, que vai depois da festa, né, da Trindade, que é lá para mês de abril, e vai até dezembro. E nesse meio tempo nós temos o tempo da Páscoa, e temos o tempo do Advento e o tempo da Quaresma. Então nós temos esse período aí. E nós estamos vivendo a liturgia do tempo comum. Mesmo a gente olhando para esse evangelho de hoje, Jesus ele sai da sinagoga. O texto começa assim. Naquele tempo, versículo 29, Jesus saindo da sinagoga, ou seja, Jesus sai da sinagoga e vai na casa de Simão e André. Simão e André. Ou seja, Simão Pedro e André, seu irmão. E lá a sogra de Pedro estava enfermo, ou seja, Jesus ele deixa a sinagoga, deixa o templo e vai à casa de Simão e André para visitá-los, e lá tem a sogra de Pedro doente. Jesus ele entra em contato com essa mulher. Jesus ele vai romper. Existia uma lei, essa lei judaica daquele contexto, que era proibido o homem falar com as mulheres, né? Era proibido, a não ser o marido ou o filho, né? Tinha esse contexto, um parente, um irmão. Hoje Jesus rompe com isso. Primeiro, Jesus rompe por necessidade. A necessidade de quê? De levar a essa mulher a cura. O evangelho de hoje, a liturgia de hoje, nos leva a refletir sobre a importância de buscar a vontade de Deus. Ou seja, não adianta ficar dentro da igreja direto, na sinagoga, lá rezando, ou na mesquita, ou sei lá, na comunidade, você ficar lá rezando. Não adianta. É preciso de encontro à realidade. É preciso de encontro à vontade de Deus na vida do ser humano. Discernir também qual é a vontade de Deus. E saber claramente em nossas vidas o que Deus tem para nós. Eu vivia nesse momento do desemprego, eu fazia 1 ano já. Interessante que a pessoa que me demitiu disse assim, não, você fica tranquilo, logo logo você está empregado. O logo logo dele, eu quero saber quando é o logo logo. O logo logo dele deve ser o logo logo da eternidade, que está parecendo a eternidade. E discernir a vontade de Deus é algo que tem que ser feito também. Eu dizia no domingo lá em nosso blog denonato.blogspot.com, nós dizíamos lá, e nós escrevemos isso e também publicamos no YouTube o vídeo, depois se quiser, tá aqui no nosso timeline o link. A gente olhava lá e falava que ser cristão é ser impelido para um deserto da vida. Jesus se batizou, foi para o deserto ser tentado, ou seja, 40 dias, 40 noites, é um momento simbólico. E nesse contexto, Jesus vai de encontro a essa mulher e ele vai levar para ela a libertação. Ou seja, a nossa prática de oração tem que ser uma prática libertadora que leva o outro à libertação. O próprio Jesus, ele olha bem a dificuldade que é a vida daquela família. Ou seja, ele sai do templo, do espaço, da oração, e vai em direção à casa de Simão e André. Jesus ele procura de um jeito muito amplo na sua missão messiânica, está de acordo, está vivendo plenamente o desejo de libertação.
E logo depois que ele faz essa libertação, você vê que Simão, no versículo 36, vai seguir Jesus. Alguns evangelhos, alguns textos, apresentam Jesus chamando Simão Pedro para a missão e diz que na beira do lago, né, na beira do lago de Genezaré, e a gente sempre imagina assim, Jesus chamou, ele foi. Não. Nesse contexto aí, Jesus chama Simão. Jesus, depois de passar pela vida de Simão e providenciar a cura da sua sogra, Simão achou por bem de uma piada. Simão, se ficar em casa, ela ficou boa, e agora que ele está lascado. Se ela está curada, se era doente, dava trabalho, imagina, era saudável. Aí se meteu o pé de casa, foi seguir Jesus. Alguém falou isso. É por isso que ele seguiu Jesus, né? Que a sogra estava curada. E tendo encontrado Jesus, ele deixa bem claro quem ele é. Interessante é que você vê claramente, depois Jesus cura essa mulher, ele sai para um momento de oração, de intimidade com o Pai. A gente também tem que ter isso. A gente não pode também ser somente tempo, somente ação e depois oração. É preciso, o ser humano é feito dessa dialética. Oração, ação, oração. Ontem, conversava com uma pessoa e dizia, olha, a nossa prática de fé, ela tem que entrar no contexto oração e vida, oração e prática, oração. Não adianta uma oração só de boca para fora. Não adianta pedir a Deus, Pai, que nos livre do mal, e você ir lá de madrugada passar na área onde tem tiroteio. Não adianta dizer, Deus me livra do mal, e você simplesmente usar todo tipo de perigo, correr todo tipo de perigo que não é nada. Então Jesus, ele cura essa mulher. No contexto bíblico diz que ele expulsou o demônio, lá no versículo 34, ele curou muitos enfermos e expulsou demônios, expulsou muitos demônios, né? Muitos demônios, o autor coloca aí, né? Mas não deixava o demônio falar. E toda vez que eu pego esse texto aqui, eu pego esse texto na comunidade, já fiz isso uma vez, em outros lugares, eu sempre me questiono quando eu vejo esses pastores evangélicos, sobretudo, que costumam dialogar com o demônio, né? Perguntar de onde veio, para onde vai, quem é o nome. E geralmente os demônios têm nome conhecido, né? E geralmente esses demônios que eles estão lá nessas igrejas têm nome lá da cultura afro-brasileira, da religião de matriz africana. Aí sempre dá esses nomes aí, eu sou fulano, eu sou ciclano, ou seja, sempre demonizando a cultura e a religião do outro. E Jesus deixa bem claro aqui no versículo 34, que ele não permitia o demônio falar. Cala a boca e mete o pé, eu não quero assunto contigo. E você olha bem alguns pastores, alguns teólogos, alguns homens lá que estão nas igrejas evangélicas, sobretudo as pentecostais, que costumam bater um papinho. Quem mandou, quem faz investigação, né? Vamos lá, CSI, investigação de onde o demônio veio. Quando, na verdade, sabemos que o demônio veio do inferno. Acabou, não tem discussão. E quem mandou não interessa. Que, na verdade, ninguém manda o demônio. Ele vai porque quer. E se você abre a porta, ele entra mesmo. Então, e Simão, que estava com Jesus, Simão Pedro, ele vendo que Jesus fez tudo isso, Jesus foi com parte para a oração. Ou seja, então, a gente tem que ter essa dialética. Jesus estava no templo, lendo a palavra, Lucas capítulo 4, 16 a 20. Ele sai do templo, vai de encontro à família de Pedro, à casa de Simão Pedro, faz a cura da sogra de Pedro. Essa mulher que é curada, se levanta para servir. Ou seja, a gente também tem essa marca, né, do, ai não, estou doente, eu não consigo levar, né? Lá na enfermagem, quando eu trabalhei na área de enfermagem, a gente aprendeu com os médicos e amigos, quando alguém está enfermo, a gente não trata como coitadinho. Por exemplo, quando eu sofri um acidente em 95, sofri um acidente com uma arma de fogo, e aí quando eu voltei a si, etc e tal, e eu tinha que tomar banho no hospital, eu tinha que tomar banho lá no hospital, aí falei pro médico, falei pra enfermeira, uma enfermeira muito bonita, não esqueço o rosto dela nunca, né? Primeira vez que eu acordei com outra enfermeira, uma mulher bonita, eu vou lembrar dela. O nome dela era Kátia. E aí essa enfermeira, nem vai lembrar que eu existo, sabe, já sei disso. Aí, ou seja, essa enfermeira, falei, doutora, eu tenho... Todo mundo é doutora, né? A gente chama de doutora para errar para mais. Não é um militar, é assim. Aí diz, doutora, eu tô aqui com o pé doendo, eu não consigo levantar, etc. Aí eu tenho que tomar banho. Tem que tomar banho. Eu falei, doutora, quem vai me dar banho? Ela, não, se vira. Levanta e vai tomar banho. Mas, doutora, eu não consigo. Levanta, vai tomar banho. Mas, doutora, vai tomar banho. Se vira. Só vou servir a janta. E aí sabe como é que é? Eu já gostava de comida naquele tempo. Até hoje eu continuo gostando. Eu dizia para a doutora, para a enfermeira, mas, doutora, não, você levanta e toma banho. E quem vai me levar? Não, se vira. Olha, eu levantei com uma dificuldade.
e fui tomar banho. Tomei banho. Aí eu fui descobrir que o tiro que eu sofri, o acidente que aconteceu comigo, não era tão ruim. Eu achava que o tiro que eu sofri me deixou com o pé quebrado, me arrebentou, foi no pé direito, ou seja, foi na direita mesmo. E resumindo, então eu pensava que eu estava deficiente. E ela falou, não, levante, mas doutora, tomar banho. E eu levantei todo capenga e fui tomar meu banho, graças a Deus. E nesse contexto, é assim que funciona. A gente tem que ter esse cuidado, não tratar o outro como às vezes como um coitado. Outra vez, num grupo que eu participei, numa aula na teologia, na aula de psicologia, a professora colocou na testa de cada pessoa um nome, né, um título, e botou lá na testa de um doente, na testa do outro botou imperativo, na testa do outro botou ranzinza, na testa do outro colocou... Cada pessoa colocou uma qualidade ou um defeito, uma situação de vida. E por acaso uma das pessoas era o doente, o enfermo. E nós, no grupo que estávamos trabalhando, nós não deixamos, tinha que fazer uma apresentação, e cada um tinha que tratar como de fato tinha que ser. E nós não deixamos o enfermo trabalhar, fazer nada. Nós simplesmente atrapalhamos o enfermo. Ele queria ajudar e nós, não, você fica quietinho aí, a gente vai cuidar, aquele jeito nosso. No fim da história, a professora fez dar para nós uma observação e ela trouxe para a gente, olha, a pessoa está enferma. Mas se você tratar ela como enferma, a doença aumenta. Se você chegar na pessoa que está enferma e diz, olha, tem uma frase de Dom Mauro Morelli, quando eu estive com ele em 2003, 2004, quando ele sofreu um acidente e ele ficou muito mal. Uma das frases que mais se comete erro na pastoral do enfermo, como é que foi isso? Você pode me contar? Ou seja, não tem que perguntar pela doença, tem que perguntar pela saúde. E aí, como é que tá? Vamos sair amanhã? Ou seja, então, quando Jesus cura essa mulher, lá no versículo 31 do versículo, Jesus tomou a mulher pela mão e levantou-a. A nossa missão é levantar os enfermos da vida. E as enfermidades hoje são diversas. Tem a enfermidade do desemprego, tem a enfermidade da Covid-19, está aí. A Omicron também está aí, o resfriado que está invadindo o Rio de Janeiro. Também nós temos aí, nesse contexto aí, a enfermidade da falta de fé. Nós temos hoje um crescimento muito grande do movimento ateísta. Eu falava isso com um pastor amigo outro dia, nós conversávamos sobre isso e falava, Daniel, a nossa preocupação é que, infelizmente, tem aumentado o número de pessoas que não querem frequentar mais a igreja. E não querem frequentar não por causa que a igreja é ruim, é porque as pessoas que compõem a igreja trabalham de forma errada. Ou seja, vê a igreja como empresa, vê a igreja como uma fonte de renda, vê a igreja como tudo, menos como povo de Deus. Ou seja, eu sou a autoridade, as pequenas e grandes autoridades que compõem as nossas comunidades de fé. E nesse sentido, a gente quando fala da enfermidade, o mundo está doente. Já dizia o Papa Francisco numa das falas que eu vi dele. O mundo está enfermo. E o mundo enfermo não pode adoecer toda a humanidade. Nós devemos tratar o enfermo com dignidade. Não quer dizer também que você vai mandar um camarada com problema de coluna carregar um cimento, né, um saco de cimento de 50 quilos. É lógico que não. Mas é você deixar essa pessoa à vontade para a missão, para o serviço. Em nossas comunidades é muito comum a gente querer que o outro é débil, é doente, é isso e aquilo. É muito comum nós rotularmos os outros. E nesse caso, Jesus, quando toma essa mulher pela mão e levanta essa mulher se coloca a serviço. Ou seja, mas depois de Jesus curar essa mulher, ele cura outras pessoas. Lá no versículo 33 diz que estava perto da porta. E muitas das pessoas que vão até Jesus, vão até a igreja, vão até a comunidade, às vezes, vão como esta multidão que só quer cura. Ou seja, também essa espiritualidade da receber e não devolver a Deus. Eu não estou falando de dinheiro, devolver o dízimo, eu estou falando de devolver a gratidão. Ontem à noite uma amiga me ligou, eu não vou dizer o nome por ética, disse que sofreu um pequeno, não existe pequeno, houve um sequestro na família, ela passou dificuldade. Eu falei para ela, vamos ser gratos a Deus pela libertação e vamos ser gratos a Deus pelo dia que iniciamos hoje. Ou seja, gratidão a Deus pela graça da vida. E nesse contexto, Jesus quando ele vai, ou seja, ele vai para o momento solitário dele, de oração, de intimidade com o Pai, e diz o texto no versículo 35, de madrugada ainda escuro. Ou seja, então era por volta de 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, ainda escuro. E Simão Pedro foi encontrar com ele. Como
como que nós estamos vivendo os nossos momentos de oração após as dificuldades da vida, após a missão. Ou seja, a gente costuma muito rezar a Deus, louvar a Deus depois de uma doença, ou depois de um momento de dificuldade, mas é uma prática que tem que ser diária, essa intimidade. Sair do templo, sair da igreja, deixar de ler aqui, pregar a palavra, também encontrar-se com o irmão para servi-lo, depois voltar novamente à oração íntima em particular. Tem pessoas que costumam rezar somente na igreja. Tem padres e pastores e bispos e diáconos e catequistas e evangelistas e ministros que só costumam rezar na comunidade, quando na verdade a oração ela tem que ser uma intimidade plena com Deus. E Jesus, depois da missão de curar tantas pessoas, de acordo lá com o versículo 34, ele vai no versículo 35 para um momento de cura, um momento de oração particular. E Simão foi atrás dele. Jesus deixa bem claro, ou seja, Jesus não teve nem passe, nem calma. Jesus é colocado a fala de Simão: todos te procuram. E esse todos é quem? Quem procura Jesus hoje? Quem procura Jesus? Nós estamos de fato procurando Jesus? Ou nós estamos procurando apenas posições sociais? Eu costumo dizer às vezes, eu disse outro dia aqui, eu não sou caça-like, eu não sou caça-like, a oposição social na internet, oposição social na vida da comunidade, todo te procura. E Jesus já é bem claro, vamos para outra parte, lá no versículo 38, vamos para outra parte, às aldeias vizinhas, a fim de pregar lá também. Foi para isso que eu vim. Jesus não nasceu, a frase que eu ouvi de um amigo em um encontro que eu fiz de igreja em saída, Jesus não nasceu para ficar trancado dentro da igreja. Desculpem os católicos, irmãos, Jesus não nasceu para se ficar, vamos dizer assim, sendo adorado numa hoxa somente. Alguns são adoradores e louvar-se pelos adoradores, pelas pessoas que fazem adoração, para louvar-se a Deus pelas mulheres e homens de oração em nossas igrejas, são verdadeiras alavancas, como diz no concílio. Mas Jesus não nasceu só para ficar na hóstia consagrada sendo adorado. Jesus nasceu para poder dar esse alimento para toda a humanidade. E Jesus disse, eu vim para isso para que eu vim. E nós costumamos às vezes rotular que aqueles que não são da nossas comunidades de fé não são salvos. Eu vejo muita baboseira, desculpe o termo, baboseira, tipo, não é da igreja católica, vai para o inferno. Quem disse? Quem é você para dizer quem vai ou não vai? Acontece um fato, aconteceu em 2006 comigo, 2006 aconteceu um fato comigo, eu entrei em conflito com uma pessoa, a pessoa falou que ia me dar um tiro e mandar para o inferno. Eu respondi, olha, se vai me dar um tiro, você pode dar, agora mandar para o inferno, deixa Deus julgar, por favor. E Jesus diz no versículo que ele foi por toda a Galileia pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Repare bem que a palavra sinagoga e expulsando o demônio estão no mesmo versículo, estão no mesmo lugar. Muitas vezes, alguns demônios estão dentro das nossas comunidades, se nós olharmos bem. Muitas vezes, alguns demônios estão dentro do nosso contexto social. Agora, a gente costuma muito querer que Jesus seja de acordo com nossa liturgia, com a nossa cabeça. Um Jesus loiro da década da Idade Média, um Jesus loiro de olhos azuis, um Jesus potente. Hoje em dia já se lê um Jesus negro de cabelo pichuim. Nós não temos que ter um Jesus de acordo com nossos gostos, mas um Jesus de acordo com como ele é. Ele veio para libertar a humanidade. Agora não vou me cancelar agora o povo da esquerda, porque eu falei que Jesus não é negro de cabelo pichuim somente. Jesus é ser humano, é a humanidade sendo divinizada pelo nascimento dele. Natal está aí, Natal passou há poucos dias. Jesus rompe com aquele estilo que os rabinos, que os doutores da lei tinham de viver. E nós também temos que romper com alguns jeitos e manias de uns e outros viverem a fé. Depois do dia cheio de trabalho, ou seja, Jesus, ele, hora nenhuma, ele deixou de trabalhar o trabalho da missão de pregar e de curar para dedicar-se à oração. Ou seja, encontrar-se com o Pai para orar, falar com Deus. E aqui nós encontramos ainda, no contexto dessa liturgia, sempre o pessoal, a gente sempre mergulha na teologia e da mulher que levanta para servir. Mas não tem como levantar para servir se não tiver uma vida de oração. E não adianta somente ser uma vida de oração, se uma vida de ação na vida do próximo. Não adianta, eu rezo muito. E daí? E aí? Então, quando eu falo, e eu falei e repito, não me excomungue os bispos que quiserem ver esse vídeo, quiserem encaminhar para eles, que eu falo que Jesus não nasceu só
para ser adorado numa hóstia consagrada, ele nasceu para ser alimento também. Não estou dizendo que não se adore, mas também leve essa adoração para o contexto. E aqui entra a máxima de uns e outros que falam sobre a questão, não, mas temos que rezar muito. Sim, eu escuto muito eu vou rezar por você, eu agradeço que reze, também rezo por esses. Mas se você rezar e você não agir, se você somente rezar e não expulsar os demônios, e os demônios estão aí na sociedade, e inclusive na presidência da República, agora vão me processar por causa disso também, talvez, né? O demônio está aí no poder, seja no poder religioso ou poder civil, está aí norteando, orbitando. Se nós não tivermos uma vida de oração e uma vida de ação, ele vai vencer a parada. E aí, paramos por aqui, já nosso relógio já passou o tempo nosso. Agradeço aos senhores e às senhoras, aos irmãos e às irmãs que costumam nos seguir lá no YouTube, nosso canal está lá, né? Certamente esse vídeo está paralelo com o canal do YouTube. Também agradeço meus amigos que estão em nossa live. Lembrando que hoje é quarta-feira, dia 12 de janeiro de 2022. E vamos nós vivendo um dia de cada vez, sabendo que é preciso ter sempre em nossas mentes fé e vida. Obrigado a vocês pelo carinho, pela presença. Bom dia, eu sou Daniel Nonato.